Olá, sejam bem-vindos ao episódio 61 do Quartos Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive! Vamos para mais um episódio sobre os enunciados aprovados no primeiro congresso que teve no STJ, né, tratando uma forma de ter uma comunicação mais efetiva com os tribunais de segunda instância para aprovar alguns enunciados importantes. Mas é isso, Ive, vamos lá para o nosso segundo episódio sobre essa questão. A gente já gravou sobre isso, né, reforçando no episódio anterior, tratamos sobre alguns enunciados e hoje vamos dar continuidade a essa proposta aqui. Isso mesmo, Dulce. Promessa feita, promessa cumprida. No episódio anterior, a gente prometeu que ia trazer novos comentários aos enunciados aprovados recentemente nesse último congresso. No episódio de hoje, nós vamos comentar os enunciados 24, 26 e 28. Então, eu vou começar lendo o enunciado 24, tenho algumas considerações a fazer sobre ele, e, em seguida, vamos ver se a Dulce vai concordar ou discordar de mim. Bem, o enunciado 24 diz: não se aplica o óbice previsto na súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, quando a matéria já tiver sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, impondo-se, nessa hipótese, a observância ao disposto no artigo 1030, incisos 1, 2 e 3 do CPC, para análise da admissibilidade do recurso especial. Bem, pessoal, nós temos gravado um episódio sobre súmula 126. Dulce, se você conseguir ver o número do episódio, a gente fala aqui já. Certo. É um episódio até antigo, acho que a gente gravou no nosso primeiro ano de Quartos Excepcionais, nós já temos 5, então acho que é um dos episódios iniciais do Quartas. E foi um episódio, e esse episódio tem uma história muito engraçada, porque a gente tinha gravado uma primeira aula, e o tema, ele se tornou tão complexo em razão da estrutura atual, né, desse juízo complexo do 1030, que a gente não botou o episódio no ar e gravou um outro episódio que a gente pôs no ar. Então, esse é um tema muito interessante, porque nós temos aí uma gama de complexidades. Primeiro, a gente tem 2 recursos distintos enfim, né, com objetos e com competências de tribunais distintos de um mesmo acórdão e que podem estar tratando da mesma matéria, um sob a ótica da lei federal e o outro sob a ótica da norma constitucional. Então, isso por si só já traz uma grande bagunça na definição de qual recurso interpor, qual matéria levar para qual tribunal. Isso é tão complexo que o CPC 15 previu a possibilidade, nos artigos 1032 e 1033, previu a possibilidade de o tribunal, ou STJ ou STF, designar que a parte faça emendas ao seu recurso para orientá-lo para o tribunal correto, à luz da norma que deve ser apreciada, se a federal ou a constitucional. Desculpa aí, foi o episódio 9. Perfeito, episódio 9 do Quartos Excepcionais. Então, nós temos essa primeira complexidade, que é essa bipartição de recurso para os tribunais superiores. A outra complexidade, exatamente trazida pelo 1030, é o destino que vai ter o recurso especial ou extraordinário, a depender da existência de uma tese jurídica vinculante. Por quê? Pela previsão do 1030, parágrafos 1º e 2º, se o recurso cabível vai depender se já existe tese jurídica vinculante ou não. Se não existir, provavelmente vai ter aí uma súmula obstativa e você vai interpor agravo do 1042. Se existir, só vai caber agravo interno e não vai para o Tribunal Superior. Então, nós temos 2 grandes problemas a serem enfrentados, não obstante todos os outros, cumprir todos os requisitos de admissibilidade, intrínsecos, extrínsecos, a gente tem que enfrentar esses 2 problemas, e pode exatamente acontecer a situação que nós tratamos no nosso episódio e que é a situação tratada nesse enunciado 24, que eu tenho uma matéria federal que entendo violada e, em razão dela, interpõe um recurso especial, e uma matéria constitucional que já teve repercussão geral negada, ou seja, ela tem natureza constitucional,
mas ela não tem natureza constitucional relevante, não tem repercussão geral. Perfeito. Preciso interpor os 2 recursos? Tecnicamente, sim, sob pena de não haver impugnação específica a todos os fundamentos do acórdão. Mas esse recurso extraordinário, e essa foi a conclusão do nosso episódio 9, ele só vai ser interposto para dar condição de admissibilidade ao recurso especial, porque ele não vai parar em lugar nenhum, ele vai ter o seu segmento negado e ele não vai chegar ao STF. Então, assim, esses 2 problemas, bipartição de competência para os recursos aos tribunais superiores e bipartição também de recursos a serem interpostos e julgados também por tribunais distintos, trazem a necessidade de interposição de um recurso que não vai ser apreciado pelo Tribunal Superior, mas que precisa ser interposto para que o recurso especial consiga chegar ao STJ. Então, a solução que a gente deu no episódio 9 foi: faça o recurso extraordinário, mesmo que ele não, assim, a grossíssimo modo, só sirva para dar admissibilidade ao seu recurso especial. E aí vem o enunciado e traz uma solução prática, que é: se nessa exata hipótese, não precisa interpor o recurso extraordinário, porque ele não tratará de uma questão constitucionalmente relevante, só interpõe o seu recurso especial. É uma solução prática, mas que não atende à técnica, porque na medida em que eu não interponho meu recurso extraordinário, eu não estarei impugnando todos os fundamentos da decisão recorrida. E, de alguma forma, esse fundamento vai sobreviver, se ele não for recorrido. É diferente dele ser recorrido e o do recurso ser desprovido, ou negado o segmento, enfim, o meu agravo interno também está desprovido, por exemplo. Então, eu entendo a intenção do enunciado, mas não consigo concordar com ele, porque ele não traz uma técnica correta. E aí eu queria te ouvir, Dulce. Perfeito, e na verdade esse enunciado, como você falou aí, ele traz uma solução, né, para aquele problema que a gente já tratou aqui no quadro Excepcionais. Eu acho importante aqui compartilhar um pouco o teor da súmula 126, no sentido de que é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte não manifesta recurso extraordinário. Então, ou seja, o acórdão, ele tinha um fundamento constitucional e um infraconstitucional, e como você bem falou aí, seria preciso impugnar tudo, derrubar tudo. Então, se você só derrubou a parte do recurso do infraconstitucional e deixou o constitucional sem impugnação, você não pode pretender que o seu recurso especial vá para frente, porque ele não vai adiantar nada. Aí vem esse enunciado e fala assim, mas veja, se por acaso o STF já falou que isso não tem repercussão geral, para que essa parte vai precisar interpor um recurso extraordinário? Então, vamos fazer o seguinte, vamos afastar o óbice do enunciado 126, porque, de fato, não teria utilidade. E aí, Ive, conversando aqui recentemente com colegas que também trabalham na admissibilidade dos recursos excepcionais, a gente começou a pensar um pouco nesse enunciado e chegou a se conversar no seguinte sentido, no sentido inverso ao enunciado, de fomentar, assim, dizer que aplica-se, sim, o enunciado 126, quando o acórdão tiver fundamento constitucional e infraconstitucional, e não foi impugnado. Por quê? Porque, na verdade, segundo essas discussões, né, talvez a interposição desse recurso extraordinário poderia trazer a interposição desse recurso extraordinário, poderia trazer uma oportunidade para que o Tribunal Superior, se falou isso, que ele avaliasse se foi a correta, se realmente aquilo ali tem repercussão geral, se foi correta a aplicação do precedente ao caso concreto, entendeu? Então, a ideia desse recurso extraordinário também não era só, como você falou, bem falou, que a gente chegou a essa conclusão, tipo assim, faça só para viabilizar.
Mas, tipo assim, fazer um recurso extraordinário só para viabilizar algo, você está me fomentando entrar com recurso, se o STF, que coisa contraditória, o STF já falou que isso não tem, mas você tá querendo fomentar isso, eu estou te obrigando a entrar com recurso extraordinário. Então, a ideia do enunciado é justamente, e faz muito sentido o enunciado, né? Por conta disso aí. Mas, por outro lado, para que serviria, Ivo? Qual seria a utilidade? De que forma esse recurso extraordinário poderia impactar no STF? Você enxerga essa possibilidade que se tratou nessas discussões? Eu não sei se ele conseguiria fazer isso, entendeu? Teria alguma utilidade esse, não sei se para quando tiver essa repercussão geral, você entra com recurso extraordinário, e mesmo que ele tenha já dito que aquilo não tem repercussão geral, e aí, de repente, o tribunal, a vice-presidência, a presidência vai dar uma negativa de seguimento, e o órgão especial vai conseguir fazer uma distinção, dizer que aquele teu caso não é exatamente aquele. Então, será que para isso também poderia ter alguma utilidade esse recurso extraordinário, entendeu? O que é que você acha? Eu acho que 99% dos casos não, porque você sabe muito melhor do que eu. Existe um trabalho muito forte agora de aplicação de tema e de decisões de negativa de segmento, justamente para fazer uma grande barreira para que cada vez menos subam recursos para os tribunais superiores. Então, assim, a chance desse recurso extraordinário, cuja matéria, por exemplo, um recurso extraordinário de contraditório e ampla defesa, que já foi barrado pelo tema 660 de repercussão geral do STF. Esse recurso não vai para lugar nenhum. Ele só vai ser interposto, eventualmente, para dar condição de admissibilidade para um recurso especial. Não consigo imaginar, ainda que esse tema precise de uma revisão, mas eu não consigo imaginar um agravo interno que faça um juízo de distinção ou que indique uma necessidade de superação. Isso seria um em milhares. De repente, sim. Mas nos outros 999 vai ser apenas para dar condição de admissibilidade para o recurso especial. Perfeito. Ive, para a gente poder aquecer um pouquinho aqui o nosso episódio, eu acho que eu vou divergir. Então, Ive, eu acho que assim, 1% talvez seja importante, entendeu? Com todas as vênias, eu acho que o enunciado ele é interessante, ele tem um bom propósito, sabe? Eu acho que ele é muito razoável, mas eu tenho a impressão que esse recurso extraordinário, ele vai ter uma negativa de seguimento, ele será levado ao órgão competente do tribunal, e eu acho que, de repente, ele pode, sim, ter alguma utilidade, sabe, Iva? Então, eu acho que, de fato, a gente deveria interpor realmente os dois recursos, eu acho que é aconselhável. Eu acho que pelo que se falou no evento, eu acho que esses enunciados também vão ter uma acomodação, e a proposta, inclusive, a gente está sempre revisitando e discutindo, sabe? Não só de ter naquele momento, mas de ter a discussão. Então, eu acho que isso é a proposta da gente aqui, justamente, e tem essa divergência, mas, assim, é só fomentar o debate, né, Ive? Que a gente consiga pensar nas situações e nas saídas. Você vê que é um enunciado que tentou dar uma saída para um problema grande que a gente já tinha gravado aqui. Mas é isso, Ive. Vamos então, Ive, para mais um enunciado que foi aprovado nesse evento, que é o enunciado 26. Não cabem embargos de declaração contra a decisão do presidente ou do vice-presidente que inadmite ou nega seguimento a recurso especial, sendo cabível apenas o agravo do 1042 e o agravo interno, respectivamente. Excepcionalmente, nos casos em que a decisão, por ser genérica, não permitir a interposição do agravo, caberão os embargos de declaração. Então, a gente já tratou um pouco sobre isso aqui em alguns episódios, sobre o não cabimento de embargos de declaração, e, salvo engano, até então, a gente vem pensando que não cabe esse recurso quando a decisão for de inadmissão, porque ela será revista pelo Tribunal Superior, da mesma forma também que a negativa de seguimento será revista pelo órgão competente no tribunal. Mas aí, cabe embargos, declaração de qualquer decisão. E agora, a jurisprudência do STJ caminhava mais no sentido de que não caberia, quando fosse decisão de inadmissão, porque vai ser revista, é um juízo bifásico, é um juízo precário. Mas, assim, na negativa de seguimento também não cabe isso, porque o enunciado fala isso. Negou seguimento, inadmitiu, não cabe embargos, declaração. Então,
Será que também não cabe embargos, até inclusive de retratação também, né? Também não cabe. Mas não vamos focar só na negativa de segmento e na demissão. O que é que você acha do enunciado, Ive? Dulce, esse enunciado é um terror, um terror. Tudo bem que ele consolida uma jurisprudência de todos, praticamente todos os tribunais ordinários, né? Pelo menos todos que eu já precisei interpor recurso especial extraordinário, e reflete também a jurisprudência do STJ, enfim, né? Praticamente uníssona, apesar de que nós tratamos dessa matéria no episódio 40, e no episódio que era só sobre isso, embargabilidade, e no episódio 55 a gente falou de agravo interno, a gente chegou a tangenciar também esse tema, justamente porque a gente tratou da decisão de negativa de segmento. E acho, se não me falha a memória, foi nesse episódio até que a gente comentou algumas decisões do STJ mais recentes, no sentido de que se a decisão fosse teratológica, etc., os embargos de declaração seriam cabíveis. Só que essa decisão, esse entendimento do STJ parecido com o entendimento que eles têm sobre o pré-questionamento implícito. Eles dizem que cabe, mas nunca naquele caso que está ali sendo julgado eles aplicam. Então, fala, realmente, cabe pré-questionamento implícito, mas nesse caso não cabe. E nesse caso da embargabilidade foi exatamente isso. Olha, se for muito teratológica, cabe, mas essa aqui não era, não. Então, eles dizem que existe, mas no caso concreto nunca é aplicado. No episódio 40, a gente conversou bastante, eu acho que eu fiz um histórico ali de como se chegou a esse entendimento, né? Foi uma aplicação super equivocada, por analogia do entendimento que existia na época em que ainda existia o recurso de embargos infringentes, e foi feito um transporte disso sem a devida adaptação para o entendimento da época da Corte Especial, de que todas as decisões eram embargáveis, e muito mais inequívoco depois da mudança de redação, ainda do 535, que a redação original era das sentenças e dos acórdãos cabe embargo de declaração, e agora não há o que se falar, porque toda decisão, pelo 1022, toda decisão é embargável. Então, assim, esse enunciado, ele ratifica um entendimento que já existe, mas ele ratifica um equívoco, com todo respeito. Ratifica um equívoco, porque, de fato, todas as decisões são embargáveis. No episódio 55, nós também tratamos dessa questão da decisão de negativa de segmento. E aí, nós conversamos exatamente no sentido que você sustentou. Muito embora seja absurda, não poder embargar da decisão que inadmite, pelo menos esse recurso vai subir e o tribunal, que vai julgar o mérito, ou pelo menos deveria julgar o mérito, vai poder fazer um novo juízo de admissibilidade. No caso da decisão que nega segmento, o próprio tribunal que vai apreciar o agravo interno. Então, com menos razão, até porque negativa de segmento e admissibilidade não se confundem. E o entendimento consagrado era: não cabe embargo de declaração da decisão que inadmite. Então, se a decisão nega segmento, de inadmissibilidade não se trata, então você pode embargar. Então, o que esse enunciado propõe, me parece, é uma extensão do entendimento de descabimento de embargo de declaração da decisão que inadmite também para a decisão que nega segmento, deixando a vida de quem precisa recorrer ainda mais difícil. Porque, e nesses episódios, eu tive aí a oportunidade de trazer algumas decisões que elas simplesmente não conversavam em nada com meus recursos. Decisão que dizia que não tinha cotejo analítico de dissídio, sendo que eu não tinha feito recurso especial pela linha C. Então, assim, como é que pega uma decisão dessa e não embarga? Ou eu já tive recurso especial de ter alegado violação a 4 dispositivos que caracterizariam capítulos distintos do meu acórdão recorrido, e a decisão que inadmitiu o meu recurso só falou que não havia violação, por exemplo, ao 1022, e todos os outros não havia nada, uma linha escrita. Então, assim, como é que eu não embargo disso? Como é que eu vou fazer um agravo só falando do 1022 e o resto do meu recurso? Não sei, porque não teve juízo sobre isso.
Eu vou dizer o quê? Que não aplica a súmula 7, que a violação é direta, eu tenho que presumir todos os fundamentos possíveis e imagináveis, simplesmente porque a vice-presidência não escolheu um para inadmitir. Perfeito. Então, Eu estava assim, pensando aqui, Ive, imagina se a gente tem um recurso especial e o caso seria de aplicação de dois temas, teriam dois capítulos. Imagina que a gente só faz por um tema e ela tem aquela omissão e ele precisa de uma manifestação. Então, na verdade, os enunciados têm boa intenção, é porque a problemática aqui é muito grande, assim, surgem muitas problemáticas, entendeu? E que às vezes elas são inimagináveis, você vai pensando nas situações. Então, de fato, não possibilitar a oposição de embargos de declaração, principalmente no caso de negativa de segmento, talvez dificulte um pouco a prestação jurisdicional. E aí a gente tem que ter sempre aquele pensamento de que os embargos de declaração, eles devem ser opostos realmente só nas situações que de fato é necessário. Mas quando é necessário, realmente, a gente não pode tolher esse recurso, talvez, entendeu? E porque pode prejudicar, então, a prestação jurisdicional. Então, a rigor, realmente, eu também acho que talvez seja realmente um exagero a gente dizer que não cabe os embargos de declaração nas duas situações, entendeu? Concordo com você. E aí, vamos para o último enunciado, eu posso ler, e aí a gente comenta, vamos lá. O último enunciado que a gente vai ver aqui hoje é o enunciado 28, aprovado nesse evento. Seguinte, exercido o juízo positivo de retratação ou de adequação pelo órgão julgador, conforme previsto no artigo 1030-2 ou 1040-2, né? E não havendo outras questões a serem examinadas no recurso especial, compete à presidência ou à vice-presidência do tribunal de origem julgar prejudicado o recurso especial, determinando, após o transcurso do prazo legal, seja certificado o transjulgado, movida a baixa e ou arquivamento do processo nos assentamentos do tribunal de origem, ou feita a remessa dos autos ao juízo a qual. Então, na verdade, o enunciado diz, basicamente, quando a gente pega um recurso especial, que a gente trabalha com 1032, a gente manda para retratar, porque a gente percebe que aquele acórdão está em aparente desconformidade com algum determinado tema. Então, se lá o colegiado se retrata, o enunciado fala que os autos serão remetidos depois dessa retratação para a vice-presidência, para que o recurso especial, que foi objeto daquele ali, perca seu objeto. Esse caminho, Ive, acho que eu sei, fala o que é que você acha do enunciado, que eu também vou complementar com algumas questões que eu acho importantes. Mas eu gostaria de te ouvir antes. tá bom. Me parece que o ponto desse enunciado aqui é dizer a quem cabe declarar o recurso prejudicado. Porque se o recurso só trata da matéria do tema e em juízo de retratação o tema é aplicado, esse recurso perdeu objeto, porque ele não tem nenhuma outra matéria para ser decidida pelo juízo complexo do 1030. E eu acho que o ponto aqui, isso é uma omissão do CPC, quem vai declarar esse recurso prejudicado, porque o reconhecimento de que o recurso está prejudicado é um ato jurisdicional. A parte não pode presumir que o recurso está prejudicado. Algum magistrado ou colegiado tem que dizer isso. E qual órgão seria o órgão competente? Como não existe resposta no código, o enunciado enfim, orienta que seja a presidência ou vice-presidência, né? Ou seja, o órgão responsável pela realização do juízo complexo do 1030, que vai declarar prejudicado o recurso especial. Eu, particularmente, concordo com o enunciado, porque a função jurisdicional do órgão fracionário, que vai julgar a apelação, agravo, etc., que vai fazer essa retratação, ela se encerra quando esse acordo é publicado. Depois disso, tanto que, se fosse o caso de eventual interposição de um novo recurso especial, ou de, enfim, sobrevivência, né, de algum capítulo desse recurso especial, o processo voltaria para a vice-presidência ou presidência, enfim, para o órgão responsável aí pelo juízo complexo do 1030. Então, não cabe a esse órgão fracionário dizer se o recurso especial está prejudicado ou não, porque esse órgão ele não tem competência nenhuma para fazer nenhum juízo sobre recurso excepcional.
Então, me parece correto o enunciado, e eu já estou meio presumindo que você vai falar, então queria assentar aqui duas premissas. O recurso, sim, estaria prejudicado, o destino correto desse recurso é esse, ele perde o objeto, porque dentro dessa hipótese, né, do enunciado, o recurso só tratava da matéria do tema, e o tema foi aplicado em juízo de retratação. Então, esse recurso está prejudicado, ele perde o objeto. E, dois, me parece realmente mais correto que o reconhecimento de que esse recurso está prejudicado deva ser feito pelo órgão que realiza o juízo do 1030. Mas agora eu gostaria de te ouvir, Dulce. Ótima saída, Ive. O enunciado é um ótimo enunciado, eu também gostei bastante desse enunciado. Há uma tendência da gente realmente, nessas retratações, a gente tentar, mandou para retratar, se já resolveu o problema, resolveu, acabou-se o problema, então a gente manda retratar. Na verdade, para te explicar a situação, na vice que eu trabalho, a gente, inclusive, estabelece no final da decisão que retratado, não precisa, se for só aquilo, não precisa nem devolver para a gente o processo, então fica lá mesmo. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, eu acho que o próprio relator ou o colegiado poderia, a gente se retratou, a gente mudou isso aí, tem um novo acordo, um novo conteúdo, então fica prejudicado o recurso especial, dentro dessa linha de que, na verdade, pela nossa ótica, poderia até mandar e ficar lá, talvez nem precisasse ter essa decisão de recurso prejudicado. Mas aí vamos pensar que esse recurso a gente precisa dizer que ele está prejudicado. Me parece mais razoável que o próprio relator ou a relatora faça isso, o acordo, né, o colegiado faça isso e julgue prejudicado esse recurso. Veja, se eu tinha um acordo num sentido, e aí ele veio para a vice-presidência, devolveu para eles, eu me retratei, eu mudei o sentido do acordo, eu posso já julgar prejudicado o recurso e, de repente, a pessoa vai se está insatisfeita, ela já vai, de repente, recorrer, né? Porque mudou o sentido. Então, eu acho que seria razoável nisso. Se ele voltar para a vice-presidência, e sendo bem sincera, eu acho que deveria ter, assim, eu não tenho um compromisso com as minhas dúvidas, e assim, eu acho que a gente evolui sempre, aprende sempre, então, de repente, eu posso pensar melhor e ver que essa saída não é melhor, mas eu tenho impressão que se ele voltou para vice, e eu estou tratando da aplicação de um tema, ele estava desconforme, ele passou a estar conforme, eu tenho a impressão que o caminho mais correto para a gente fazer é uma negativa de segmento, entendeu, Ive, desse recurso, assim, dar um destino a ele, eu faria uma negativa de segmento, está tudo certo mesmo, a gente entende que foi certo, está tudo, agora está conforme, estava desconforme, agora está conforme, aí eu vou negar segmento. Se a parte estiver insatisfeita, ela vai entrar com agravo interno, vai dizer, não está conforme ainda. Então, eu tenho a impressão que poderia ser a saída. Ou o colegiado lá julga prejudicado, fica por lá mesmo, ou se voltar para a gente vai trabalhar com a dinâmica do 1030, eu negaria segmento, realmente. A gente vai divergir também nesse ponto, né, Ive? Sim, muito. Essa é a proposta do quarto excepcionais, tá, gente? É sempre ver questões sobre dois pontos de vista, a gente se respeita muito, e é assim que a gente cresce, né, Ive? Porque aí eu discuto você me escuta e a gente vai evoluindo. Exatamente, Dulce. Me parece, minha querida amiga, com todo o respeito que tenho, e não só a sua inteligência, mas os seus anos de prática, que não seria possível aplicar o 1030 primeiro aqui. Porque o 1030 primeiro me parece que é uma situação muito específica, é quando há pedido no recurso que escape ao objeto do acórdão. Aqui, o pedido se esvaiu, porque com o juízo de retratação, o que o recorrente queria foi atendido. Então, a hipótese de negativa de segmento, que é quando há um pedido em desconformidade com o tema, ou seja, acórdão alinhado com o tema, e o pedido desalinhado com o tema, supostamente desalinhado com o tema, aí a gente seria a hipótese negativa de segmento. E o que acontece depois que é exercido o juízo positivo, né, de retratação, não é exatamente a hipótese do 1030, inciso 1º. Me parece claramente que o recurso perde o objeto, né? Existe uma perda de interesse do recorrente.
Então, o reconhecimento de que o recurso está prejudicado, ele está muito mais associado ao 1035 do que ao 1031. Então, perde aí, o recorrente perde um pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, ele perde o interesse em recorrer. E eu acho que é isso e é esse reconhecimento em sede de recurso especial ou extraordinário, me parece que só pode ser feito pelo órgão que aplica o 1035. Por isso que eu entendo que o órgão fracionário que exerceu o juízo positivo de retratação não poderia fazer isso no acordo. Seria muito prático, porque não... E acabaria o ping-pong, o processo vai, volta, volta, vai, mas dentro das divisões de competência, seria necessário que isso voltasse para, sem querer te dar mais trabalho, hein, Dulce, mas que isso voltasse para a vice-presidência, para que essa prejudicialidade, né, esse esvaziamento de objeto do recurso fosse reconhecido pelo órgão correto, me parece. Ótimo, Ive. Eu realmente acho que a gente pode, mais para frente, né, ir pensando nisso, mas a princípio eu acho que realmente eu vou manter, muito embora eu também respeito muito a sua opinião, não é fácil conversar com o Ive, né? Mas eu acho que eu vou manter isso até, de repente, mudar a posição, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente poderia, Ive, também, de repente, fazer uma brincadeirinha lá no nosso... Porque a gente grava os vídeos aqui, a gente faz uma brincadeirinha lá no Instagram, perguntar às pessoas qual a posição delas, qual a posição de vocês em relação a esses anunciados que foram analisados aqui, porque é muito interessante também a gente saber o que as pessoas pensam, né, Ive? Então é isso, foi ótimo. São muitos anunciados maravilhosos ainda, Ive. Eu acho que a gente vai ter que terminar, não agora, talvez, que a gente quer também, tem alguns temas que a gente quer trabalhar, mas oportunamente a gente voltar a tratar desses anunciados, porque realmente são questões práticas importantíssimas para quem trabalha com recurso excepcional. Mas é isso, e foi maravilhoso, como sempre, é muito bom conversar com você, eu sempre aprendo bastante, espero que as pessoas que estejam nos acompanhando também tenham sido muito útil, né, e que mandem também sugestões de temas, a gente gosta muito de receber esse feedback, não é isso aí, Ive? Então, Isso até mesmo. o próximo. O prazer e a alegria é recíproco. Nós temos aí 5 anos de uma parceria de muita amizade também, não só de discussões e divergências, mas de muita amizade. E é sempre um prazer estar com você e com todos que nos acompanham. Até o próximo Quartas Excepcionais. Até o próximo Quartas Excepcionais.